Nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer um pouco da história do Monsenhor Éder Amanteia aqui no programa, mas agora vamos para o nosso momento reflexivo. Gente, fazer o bem, amar quem nos ama é muito fácil, concordam? Mas o difícil, na verdade, é amar aquelas pessoas que não são lá muito simpáticas, né? Aquela história que a gente às vezes fala, o santo não bateu, né? Mas esse é o grande desafio que nós temos que enfrentar. E o Evangelho de hoje fala exatamente sobre isso. Então, convido você, vamos ouvir a reflexão que Dom Valmor nos traz e aprender a realizar esta tarefa tão difícil, né, gente? Depois, teremos a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, vivendo esta alegria que enche o nosso coração de consolação, porque aqui estamos para proclamar a palavra, precisados todos que somos, e de modo especial toda a nossa sociedade, de uma luz, e a luz vem da palavra de Deus. Por isso, aqui estamos para proclamá-la e acolhê-la com todo amor. Somos interpelados a investir em nossa vida espiritual, buscando a perfeição da vida cristã. Temos o ideal, porque somos filhos e filhas de Deus, que é bom, é amor. Aborda essa dimensão de nosso compromisso cristão com propriedade, o que encontramos no Tratado sobre a Perfeição de São Gregório de Nissa. Ele diz: a meu ver, a perfeição da vida cristã consiste em que, participando do significado do nome de Cristo, expressemos a sua força em nossa alma, nossa oração e nossa conduta, de modo que, revestidos daquela santidade absoluta recomendada por São Paulo, nos guardemos livres de todo contágio do mal e íntegros de corpo, alma e espírito. Alguém objetará que é muito difícil na vida humana atingir a virtude perfeita, porque entre todas as criaturas só o Senhor é imutável, sendo a natureza humana inconstante e inclinada a mudanças, o que nos impediria de perseverar e atingir a meta. O homem não possui, é verdade, apenas inclinação para o mal. Se assim fosse, não poderia orientar-se para o bem. O seu mais belo movimento é, portanto, o progresso no bem, pelo qual corremos corajosamente para o melhor. Assim movidos, dirigimos nossos esforços para as coisas divinas. Meu irmão, minha irmã, daí decorre que aquilo que mais nos parecia temível, a nossa natureza mutável, dá-nos asas com que podemos voar para coisas mais altas. A mutabilidade que nos parecia prejudicial dá-nos possibilidade de mudar para melhor. Ninguém, portanto, lamente essa mutabilidade da natureza, mas ao contrário, progredindo sempre, de glória em glória, cresça cada dia para o melhor e o mais perfeito, convencido, porém, que nunca atingirá a última meta de perfeição. Esta é a verdadeira perfeição. Progredir para o melhor e nunca deter-se, sabendo que o movimento para a perfeição não conhece termo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Amado e amada de Deus, esse versículo 48 do capítulo 5 de Mateus, Sermão da Montanha, é preciosíssimo. Perfeitos como o Pai Celeste é perfeito, misericordiosos como nosso Pai é misericordioso. Esta é a nossa medida, sem medida, para a nossa condição humana e que devemos procurar em tudo. Por isso precisamos olhar bem o que falamos, como nos tratamos, como olhamos uns aos outros, livres de preconceitos e de discriminações, que não apenas merecem penalidades judiciais, mas desagrada profundamente o coração de Deus e dele se afasta. Por isso o Senhor diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
A recomendação é essa: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Quando um coração vive esta experiência, ele se alarga e vive uma experiência de qualificação que não encontramos em nenhuma outra experiência, senão na competência que nos vem da capacidade que desenvolvemos de amar todas as pessoas. Não temos direito de ser preconceituosos. Não temos direito absolutamente, ainda que justificados pela defesa da verdade que precisa ser defendida e dos princípios dos quais não podemos abrir mão, nenhuma atitude em gesto ou palavra que seja de desmoralização ou de passar por cima de modo truculento, inadequado, sem civilidade sobre qualquer pessoa. Se nós não corrigirmos este caminho, a nossa sociedade será pressionada e impulsionada com muita velocidade para o caos. E as nossas famílias, lugar da experiência de fé, de amor e de educação para a convivência, as nossas comunidades perderão o seu rumo e a nossa família não terá a força que precisa. Por isso o Senhor lembra: assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Quem sou eu, portanto, para me colocar para além da misericórdia de Deus? E a pergunta ecoe no nosso coração forte. Ela vem do coração do Senhor. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? E aí vem: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Deus é infinitamente misericordioso para conosco. Pensa sempre o melhor para nós. Somos seus filhos e filhas amados. Vejamos esse aspecto ressaltado no Tratado sobre a Oração de São Cipriano, quando diz: quanta indulgência do Senhor, quanta consideração por nós e quanta riqueza de bondade em querer que realizássemos nossa oração, que é nossa perfeição, na presença de Deus, chamando-o de Pai, e que da mesma forma que Cristo é o Filho de Deus, também nós recebamos o nome de filhos de Deus. É assim Deus para conosco, é assim que nós temos que ser uns para com os outros, se quisermos agir e atuar qualificadamente na nossa cidadania à luz da nossa fé e movidos pela força da palavra santa de Deus. Unidos, amada Mãe Maria, supliquemos a graça desta compreensão e desta experiência para que nós sejamos instrumentos do bem, do amor e da reconstrução. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa,
fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Gente, ninguém melhor então do que Maria, né? A mãe de Jesus, para nos ajudar a aceitar o outro como ele é. E mesmo, gente, que seja uma pessoa difícil, complicada, né? Quem sabe nós podemos até aprender a amar essa pessoa. Então, vamos parar e pensar um pouco sobre este assunto. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com muito mais para você aqui no Manhã da Piedade. Continue conosco.